Então, hoje a gente vai fazer algumas coisinhas interessantes, então, no R ali, em relação a funções, tá? Vou explicar um pouquinho melhor aí em relação a funções, opa, como que tu pode estar manipulando, né, essas funções, criando as tuas funções, né, o básico disso daí. Então, abri aqui o meu R, tá? E o que que é uma função, então? Uma função, tá? Seria isso aqui, por exemplo, seria um exemplo de função, sem argumento nenhum, é uma série de instruções, tá? Que tu pode estar colocando dentro de uma função, que ela vai pegar uma entrada, manipular esses dados que tu deu de entrada aí para essa função e te retornar um resultado, tá? É basicamente isso que é uma função. Então, aqui para exemplificar, eu vou criar uma função chamada contar ímpar, para contar então quantos números ímpares tem aí num vetor, por exemplo, que eu for colocar de entrada aqui para o R. Tá? Então eu vou criar aqui function, tá? Que é assim que eu começo uma função, function, e vou colocar x aqui como a minha variável formal. Tá? A variável formal, então, é essa variável aqui que não vai ser de fato o valor dela, mas ela vai pegar e copiar o valor de uma variável real, né, que eu for dar de uma entrada real, de um argumento real. Esse aqui é o argumento formal. Vou pegar o argumento real e colocar e fazer uma cópia dentro dessa variável x, que é meu argumento formal, certo? Então, vou abrir aqui a função com minhas chaves. E o que eu vou fazer? Vou criar primeiro uma variável k, atribuir o valor 0 a uma variável k, tá? Que vai ser basicamente o meu contador aqui dentro para contar quantos ímpares vão ter. E daí eu posso criar um loop, tá? Vou criar um loop aqui para n em x, então vou pegar essa variável x aqui que vai ser minha entrada e vou criar um loop for aqui para ela, for n in x, e vou abrir aqui esse loop for. O que eu vou fazer dentro desse loop? Eu vou ver se o n, que vai ter pego um elemento aí do meu vetor, e vou ver se o resto, tá? O que é isso aqui, né? Para você saber. Eu vou ver se o resto desse elemento divididos por 2 é 1. Se for 1, ele é ímpar. Se fosse 0, ele é par. Mas como eu quero contar os ímpares, vou verificar essa condicional aqui. E daí, se isso for verdadeiro, eu vou colocar em k, que começa com o valor de 0 ali no início da função, mas aqui a gente está dando o nosso loop, tá? Eu vou colocar o valor de k para k mais 1, ou seja, o nosso computador vai ir acrescentando 1 sempre que esse loop tiver essa condicional aqui verdadeira, ou seja, verificando se o número é ímpar. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Tá? Daí eu posso fechar aqui meu if. Posso fechar meu for, na verdade. E o que eu vou fazer aqui depois de fechar esse meu loop for? Vou retornar o valor de k aí que foi acrescentado quantas vezes foi verdadeiro lá aquela condicional do número ímpar. Tá? E agora eu posso fechar minha função de fato. Só para explicar para vocês o que é esse maisinho aqui. Esse maisinho é sempre que tu abre alguma coisa, tá? Sempre que tu abre algo, mas não fecha. Então o R ele fica te dando esses maisinhos, se tu dá o Enter, porque ele está dizendo, olha, tu está continuando na mesma linha, tá? Tu está fazendo trabalhando dentro dessa mesma função, escrevendo essa mesma função. Então, basicamente, daria para imaginar que isso aqui, os que tem maisinho, seria uma linha toda contínua, só que fica até mais fácil, né, e mais intuitivo para tu estar escrevendo a tua função assim, separado em várias linhas, até pela lógica aí que tu tem que estar seguindo do teu algoritmo. Tá? Então, agora a gente já tem criado aqui nossa função e podemos testar ela. Então, a nossa função aqui, contar ímpar, vamos ver. Vou contar ímpar de um vetor 1, 2, 3, 4, 5. Qual que deve ser, então, o retorno dela, para a gente testar se ela está certa, né? O retorno da função para esse vetor aqui deveria ser 3, porque tem o ímpar 1, 3 e o 5. Então, vamos ver se está certo. 3, está certo. Vamos fazer um outro teste aí só para confirmar. Um vetor 345, 424 e 121. A gente deve ter um retorno de 2, né? Tá. Tem um retorno de 2. Então, está funcionando aí nossa função contar ímpar. Tá? Eu vou limpar aqui a tela
Eu vou colocar minha função aqui. Se tu já tem alguma familiaridade com outras linguagens, como por exemplo C ou C++, tu pode estar imaginando uma outra forma de fazer essa função, que seria o quê? Então vou botar aqui um contar ímpar C e vou editar aqui essa função para vocês verem qual que seria a outra maneira de fazer essa verificação com essa função. Seria aqui no for eu não utilizar esse n em x, mas utilizar, por exemplo, no C é muito comum utilizar o i, né, aqui para esses loops for aí. E o que eu poderia fazer? Aqui, em vez de x, eu poderia pegar e usar dois pontos, né, que é esse intervalo aqui no R, e utilizar a função length de x. Tá? E o que isso ia estar me dizendo? Para i em 1a comprimento do vetor, então, por exemplo, naquele vetor ali que tinha 4 elementos, ele ia pegar 1 a 4, ou seja, i em 1 a 4, né, ele ia fazer isso daqui. E daí o que aqui eu ia ter que mudar? Eu ia ter que mudar que aqui seria, eu ia estar vendo o x na posição, o elemento de posição i, né, que seria aqui o meu for, que ia rodar por 4 vezes aí a partir desse elemento. E essa função, ela ia estar funcionando da mesma forma, tá? Então, vou salvar e sair aqui no Vim. Se eu desse um contar ímpar C aqui, tá? E utilizasse lá o meu C, concatenar 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vai me dar o mesmo resultado lá de 3. Tá? Então, funcionaria da mesma forma, tá? Então, agora eu tenho duas funções aqui, a contar ímpar e a contar ímpar C. Tá? Vamos limpar aqui, que essa tela já está ficando feinha. O que eu posso falar para vocês? Deixa eu editar aqui também. Não vou editar, mas só para mostrar para vocês, tá? Contar ímpar. Aqui, ó, nessa minha função, o que acontece aqui nesse return k? No return k, eu digo objetivamente para o R. Ao final aqui, né, o último comando que eu dou é retorne o valor de k aqui. Então, aquele retorno ali de 3, de 2 que a gente viu na nossa função, é esse comando aqui, return k. Eu poderia estar utilizando somente k, tá? Para retornar o valor dessa variável, mas tem situações que isso não funciona tão adequado quanto deveria. Então, eu recomendo que tu utilize a função return e daí retorne aqui a variável que tu quer retornar. Se eu não tivesse essa linha, então, por exemplo, se eu deletasse essa linha aqui, o R ainda assim ia me retornar lá o valor de k. Por quê? Porque o R, ele vai, sempre que tu não der nenhum... sempre que tu não summonar a função return com alguma variável, né, ele vai retornar o último valor que foi computado, aí, que foi manipulado dentro da tua função. Então, ele retornaria o k de qualquer forma, porque eu estou manipulando ele aqui por último, computando ele por último. Tá? Mas isso é só um detalhe aí, de fato não vai fazer tanta diferença. Outra coisa, tá? Deixa eu entrar de volta lá, não devia ter fechado. Contar ímpar. Aqui, tá, a gente tem duas variáveis que são locais, tá? Isso é importante de tu saber. Ou seja, essa variável k e essa variável n aqui dentro da função, tá? Essa variável n, essa variável k, ambas essas variáveis são variáveis locais, significando que elas não vão funcionar, tá, fora dessa função. Essas variáveis elas só são criadas, né, e só são manipulados aqui dentro da função. Então, lá no R, aqui, fora da função, se eu quiser mostrar a variável n ou mostrar a variável k, ele vai me dar um erro, né? Que objeto k e objeto n não foram encontrados. Por quê? Essas variáveis elas são locais, como eu falei anteriormente. Variáveis que não são locais são variáveis globais, por exemplo. Tá? Então, vou te dar um exemplo aqui. Para ficar bem fácil de entender, tá? Eu vou criar uma função f aqui, function x, que retorna x mais y, tá? Então agora eu tenho essa função f. Vou colocar um valor para y aqui, então vou botar o valor de 10, tá? O y aqui é 10. Se eu utilizar essa minha função f com o valor, por exemplo, 3,
tá? Tu pode ver que ela consegue rodar, mesmo eu tendo colocado esse return x mais y. Por quê? Porque y, nesse caso, não é uma variável local. Y é uma variável global, ou seja, variáveis são criadas aqui dentro do ambiente principal do R, sem ser dentro de uma função, elas vão poder ser usadas globalmente aí, e não só localmente dentro de uma função, mas tu vai estar podendo usar as variáveis globais dentro de funções. Tá? Outra coisa aqui que eu poderia falar para vocês, tá? Seria tranquilo aí, seria então em relação a... Aqui, ó. Vamos considerar ainda a nossa função contar ímpar. Eita, tá ruim de escrever. Contar ímpar, tá? E vamos pensar, por exemplo, que eu tivesse uma variável z, tá? Com o valor de 1, 35, 789 e 242. Tá? Então, se eu tenho z aqui, eu tenho esse vetor aí com esses 4 elementos. Vamos supor, tá, que eu rodasse aqui a minha função contar ímpar no z. Ele vai me dizer que tem 3 ímpares, então de fato tem o 1, o 35, o 789. Tá? Mas, partindo do princípio que o z é uma variável global e que a minha função contar ímpar, ela pega aquele argumento formal lá, chamado x, e copia o conteúdo da entrada que eu dei, por exemplo, z, e daí manipula, mesmo que a minha função contar ímpar modificasse a variável z, tá? Ela não seria modificada de fato, tá? Porque ia estar modificando aquela cópia lá do argumento formal x, que é criado dentro dele, Então, vamos até editar aqui, ó, contar ímpar que muda, tá? Então, vamos editar aqui o nosso contar ímpar. E vou criar aqui. Se n for tal coisa, vou mudar aqui o meu vetor z para... deixa eu mudar aqui para c, z mais 24 mais 555. Tá. E z vai se transformar nisso aqui. E depois vou retornar lá embaixo z. Então vamos salvar aqui. Agora vamos rodar o nosso compar. Vamos lembrar aqui, ó, a gente tem esse vetor z. Vou usar meu contar ímpar que muda. E daí vou usar aqui no vetor z. Tá? Olha só. A gente colocou o nosso vetor z e ocorreu uma mudança dentro da função no nosso vetor z. Tá? Só que não, né? Mas olha só. Então, o nosso vetor z, que era 1, 35, 789, 242, virou 1, 35, 789, 242, 24, 55, 24, 55, 24, 55, por causa dos loops lá dentro da nossa função contar ímpar que muda. Tá? Mas, agora que vem, se eu printar minha variável z, meu vetor z, vocês podem ver que ele não mudou de fato. Por quê? Lá dentro da função, aquele z, ele foi modificado somente dentro da função, de maneira local na função, mas ele não vai colocar o valor de fato na minha variável global z. Tá? Então tudo foi feito lá dentro em cima de uma cópia. Tá? Então acho que seria mais ou menos isso assim, que eu teria para mostrar para vocês em relação ao básico de funções aí. Fica ligado para os próximos vídeos aí, se está gostando. E se inscreve no canal se não for inscrito, claro. Deixa um like se tu gostou do vídeo de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!